Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Boa noite, Pastor Daniel, meu amigo. Aqui estamos nós, com o objetivo de servir ao povo de Deus, em especial, não somente, mas em especial, aqueles que por motivos justificáveis não estão conseguindo reunir-se com os grupos de oração que estão acontecendo, né? Então, como eu informei hoje no grupo da igreja, aqui de Timbó, nós iremos ter reuniões de oração para adorarmos e cultuarmos ao Senhor, às terças-feiras à noite, às 19h30, na minha casa, com os irmãos que moram no Timbó. Às quartas-feiras, às 19h30, na casa do irmão Rivelino, com os irmãos que moram ali no Gereissati, Rivelino Nobre. E nas quintas-feiras, às 7h30 da noite, no Vila das Flores, lá no prédio da congregação, ok? Quanto aos irmãos do Vale do Acarape, ali Redenção e Acarape, nós seguimos aguardando do Senhor possibilidades, uma vez que agora até chegar em redenção já não é tão simples, tão fácil. Oremos ao Senhor, continuemos orando para que nós possamos ser fiéis e ousados, né? Prudentes sim, mas ousados também. Então, os irmãos de redenção, os irmãos de Acarape, atentos aí em oração. Então, esse horário aqui, dia de terça e quinta, às 18 horas, eu vou estar dando instrução bíblica, especialmente para os irmãos que não podem estar nessas reuniões. Estou falando dos nossos anciãos, estou falando dos que estão com alguma enfermidade, estou falando dos irmãos lá de Redenção e Acarape, que a gente não está conseguindo reunir, e também estou falando com os meus amados irmãos em Cabo Verde, que esses dias alguns me procuraram e pediram que fosse feito no horário que fosse acessível a eles também. Então, não sei se hoje estarão, pois esse horário eu só os avisei hoje que eu iria fazer nesse horário, mas certamente quinta-feira devemos ter alguns irmãos de Cabo Verde nesse horário, louvando o Senhor, adorando o Senhor, estudando as Escrituras também. Então é pensando nesse público especificamente que eu irei usar esse horário de terça e quinta às 18 horas. É claro que o atual momento, a atual conjuntura dessa pandemia, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, sair, não consegue voltar na hora. Acontecendo isso, eu não poderei fazer, mas minha intenção é estar às terças e quintas, às 18 horas, oferecendo esse momento de reflexão, de meditação nas Escrituras Sagradas, de maneira simples, objetiva, básica, mas sem jamais ser superficial. Que o Senhor nos ajude a tratar dessa maneira a adoração a Ele, especialmente no estudo das Escrituras Sagradas que Ele nos presenteou, ok? Aproveito para lembrar também que estamos nas nossas transmissões oferecendo alguns incentivos para a sua leitura, para aproveitar melhor o seu tempo. Então, por exemplo, aos que estão acompanhando a escola bíblica dominical, domingo às 10 da manhã, aqui mesmo pelo Facebook, eu estou sorteando alguns livros. O primeiro deles é a Bíblia de Estudo MacArthur, junto com outros livros mais para quem fizer a tarefa que eu apresentei. Não vou apresentar aqui porque senão vai consumir muito tempo. Vá no meu perfil, na minha timeline, no Facebook, e lá você vai encontrar o vídeo de domingo passado, na EBD. E então lá você vai entender como é que você pode concorrer a ganhar uma Bíblia de Estudo MacArthur e também algum outro livro, tá certo? Domingo passado, Dia das Mães, nós fizemos aqui um sorteio
de 3 livros para 3 mães, uma do Timbó, uma do Vila das Flores e uma de Redenção. Então a gente quer incentivá-los também dessa maneira, ok? Por favor, se você tem pedidos de oração, que quer que nós acompanhemos em oração, você pode escrevê-lo aí nos comentários dessa transmissão, e então eu irei estar orando por eles, se não aqui ao vivo, pois às vezes ele sobe e então some da tela, mas eu estarei orando quando terminar a transmissão. Eu irei tirar um tempo para orar pelo pedido que você colocar aí nos comentários, tá certo? Esteja certo de que é parte do meu trabalho, prazer e glória orar pelos meus irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Pois bem, dados os avisos, aliás, tem só mais um, aos irmãos do Timbó, que reuniam às quartas-feiras às 7 horas da noite aqui na minha casa, com a minha família. Lembra, vai ser hoje, terça-feira, não mais às quartas. Vai ser hoje, terça-feira, e não é às 7 horas, é às 7h30 da noite, ok? Às 19h30. Vamos adorar ao Senhor, ok? Vamos nos reunir com toda a prudência necessária, mas sem deixar com que a prudência seja usada para ocultar qualquer covardia nossa. Prudente sim, os mais idosos não, se quiserem se abster de vir, se abstenham, os que estiverem com alguma enfermidade ou próximo a alguém que esteja, ninguém será proibido de vir. Ninguém pode ser proibido de cultuar o Senhor caso queira estar, ok? Mas aconselhamos aos que estiverem dentro do chamado grupo de risco a não estar. Mas se vier, será muito bem-vindo também, ok? Muito bem, eu queria, como nós estamos no momento de meditação na Palavra de Deus, é um tempo de adoração, usando, creio eu, de maneira muito sábia e prudente, esse recurso que é as mídias sociais, para abençoar-nos, abençoar a Igreja de Deus, ou abençoar meus amigos que de repente não têm ainda a mesma fé que eu, não é da mesma religião que eu, não é esse o ponto, não é isso que importa, mas é o desfrute da fé verdadeira em Cristo Jesus, é o que importa. Então, aproveitando aqui essas redes sociais, enquanto nos for possível, para isso. Eu gostaria de, junto com você, cantar uma música de adoração. Não sou lá essas coisas todas de bom cantor ou instrumentista, mas eu quero aproveitar esse tempo para louvar o Senhor com o que eu posso fazer. Tem aqui o meu instrumentozinho ukulele e não sei tocar muito. E não é falsa modéstia não, é só sinceridade. Mas eu tenho aprendido um pouquinho, que é o bastante para alegrar-me em poder oferecer um pouco desse raso talento que eu tenho para tocar. E assim adorar o Senhor com o que eu posso. Vou cantar uma música que é chamada Quebrantado. Se você não a conhece, escute bem a letra dela. É uma música muito bela. Se você conhece, adore ao Senhor comigo com esta canção, por favor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 Jesus. Amém. Louvado seja nosso Deus e Pai, Criador do nosso bendito Salvador e eterno Redentor Jesus Cristo. Em nome dele oremos. Alguns irmãos estão fazendo seus pedidos de oração. Priscila pedindo pela saúde, que o Senhor ajude a superar seus problemas de saúde. Irmã Sônia pede oração pela sua sobrinha. A irmã Silene pede oração pelo seu esposo, trabalha com viagens, que o Senhor o proteja dessas enfermidades. Muito bem, não sei se tem mais alguém, os pedidos já subiram, mas como eu disse, estaremos intercedendo a Deus após a transmissão. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, por causa do nome bendito de seu Filho Jesus Cristo, nós nos utilizamos desse benefício que é a oração, pois sabemos que por meio desse nome nós somos ouvidos pelos santos ouvidos do universo. Os teus, Senhor. Não há ouvidos mais santos do que os teus. A voz humana não é digna de adentrar os teus ouvidos santos, limpos e puros. Somente por meio do nome de Cristo é que a nossa voz é aceitável a Ti. Então nós Te louvamos e Te adoramos, por quem és, pela Tua santidade, por Tua glória.
e pelo nome de Cristo que nos possibilita compreender isso. Ó Deus, queremos agora interceder pelos irmãos e irmãs que junto conosco estão acompanhando esse estudo, esse momento. Pedimos, ó Deus querido, pela irmã Silene, pelo trabalho do seu esposo, protege o teu servo, o teu filho, dessas enfermidades, ajude ele na conquista do pão diário de sua família, conforme a tua bondade e graça. Pedimos, ó Deus querido, pela sobrinha da irmã Sônia, ajuda ela, Deus querido, protege ela, ajuda ela a conhecer e reconhecer o teu filho, amá-lo e viver guardado e protegido por ele. Pedimos, ó Deus querido, pela saúde da Priscila, ajude ela, Deus querido, pois enfrenta alguns sinais de enfermidade. Ó Deus, toma de conta de todo o teu povo. Olha para os nossos anciãos, anciãs, protege, ó Deus, toma de conta, guarda de todo o mal. Te peço, ó Deus querido, pelos os que já sofrem alguma dificuldade na saúde, alguns irmãos e irmãs queridas, que o Senhor esteja nutrindo a alma e o coração com esperança, com fortaleza, com convicção. Agora, Pai querido, nos permita um instante onde te adoremos estudando a sua preciosa palavra. Em Cristo Jesus eu peço. Amém. Muito bem. Eu queria convidá-los a começarmos hoje um estudo bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você está com a Bíblia aí, tome-a, abra em Efésios, no livro de Efésios. Se você não está com a Bíblia, acompanhe atentamente. Se você não tem uma Bíblia, mas gostaria de ter uma, nós podemos te ajudar a ter uma Bíblia. Podemos te presentear caso você não tenha. Não te cobraremos nada, a não ser uma coisa: o compromisso de estudá-la. Pois a Bíblia não presta para outra coisa se não for para ser estudada. Pode parecer meio abrupto o que eu estou dizendo, meio grosseiro, mas é porque a Bíblia é um livro, e livro só serve para uma coisa: estudar. Muita gente tem a ideia de que a Bíblia é um livro místico, no sentido mais de feitiçaria mesmo. Como se funcionasse só porque tenho um em casa e está aberto no Salmo 91, no Salmo 23, e isso vai proteger a minha vida, o meu lar. Não vai, tá certo? Não é o mesmo que nada. A Bíblia é um livro. Quando você dá um livro para alguém, você o dá com a intenção de que ele o leia, ou não? É claro que é. Se você pensa que a Bíblia não precisa ser lida para poder conhecer a Deus, amar a Deus, ter fé em Deus e tudo isso, então não estranhe se você compra livros para o seu filho estudar e ele não estuda. Você nem tem moral para reclamar com ele. Aliás, eu vou até ensinar às crianças isso. Se os seus pais exigem que você leia os livros que eles compraram para você estudar na escola, e eles têm uma Bíblia em casa, pergunte a eles se eles leem. Porque se eles acham que a Bíblia serve de alguma coisa só por possuir e não ler, não estudar, então os livros da escola devem servir para alguma coisa também, mesmo que você não leia e nem estude. Legal isso, né? Portanto, se você não tem uma Bíblia, mas gostaria de ter uma, eu, com prazer, quero te dar uma Bíblia, desde que você estude. E eu vou acompanhar, eu vou te oferecer um estudo bíblico, ok? Muito bem. Então, Efésios, ok? E se você é do tipo que me agrada muito, que gosta de acompanhar os estudos bíblicos com a Bíblia, um papelzinho e uma caneta, uau! Então, muito legal. Faça isso também nesse estudo. Não é que você é melhor, mais santo, mais maduro, mais reto, mais nada do que os outros. Apenas você quer dar a devida atenção a isso do seu jeito. Me agrada muito quando eu vejo pessoas fazendo isso.
Eu também costumo fazer, nem sempre. Por que que eu não faço sempre? Porque é verdade que há pessoas que são tão distraídas que se elas pararem para ouvir e escrever, elas perdem a atenção. Eu sou assim. Então, quando eu vou para alguns eventos, eu faço um esforço um pouco maior e eu consigo. No entanto, eu acompanho melhor as coisas olhando, ouvindo. Isso é de cada um para cada um. Mas, para a maioria das pessoas, as pessoas aproveitam melhor, aprendem melhor se elas dão atenção acompanhando e escrevendo, tá certo? As pessoas com a cabeça normal é assim. Alguns têm a cabeça meio doida que nem a minha, então às vezes quando eu quero fazer isso que eu estou escrevendo, a pessoa disse alguma coisa, ué, o que foi que ele disse agora? Perdi tudo. E tem gente que consegue escrever e continuar ouvindo, né? Eu acho que tem algum fio partido na minha mente, então quando desconecta um do outro não dá certo. Mas se você está, vamos lá, algumas informações importantes, preliminares, introdutórias, sobre o livro de Efésios, tá certo? Nós vamos estudar este livro. São 6 capítulos, são mais ou menos 155 versículos, e nós vamos estudar ele parágrafo por parágrafo, tá bom? Espero que você já saiba como identificar capítulos, versículos e parágrafos. Capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno e parágrafo é em cada frase, cada versículo que começa com a letra em negrito, bem cheia, bem escura, né? Preta. Então isso é um parágrafo, ok? Então, o livro de Efésios, a carta aos Efésios, é assim chamada porque ela é uma carta, uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 60, 62 da era cristã, depois de Cristo, né? Só para não deixar dúvidas, não foi em 1962 não, certo? Foi 62 mesmo, tá certo? Entre 60 e 62. Portanto, aí mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus Cristo. Essa carta é endereçada aos Efésios, aos crentes que viviam em Éfeso, aos crentes dessa cidade de Éfeso, mais ou menos nessa época. Éfeso era uma cidade grande do que era chamado a Ásia Menor. E é onde hoje é a Turquia, tá certo? Se você gosta de geografia bíblica, eu gosto muito. Quando você ouve falar de um lugar, por exemplo, onde era Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão. Então, quando você estuda a arqueologia bíblica, você chega nesses lugares e identifica onde é hoje. Por exemplo, muita coisa bíblica da antiga aliança, do tempo dos patriarcas, aconteceram por ali, onde hoje é o Irã, o Iraque, por ali. E muita coisa acontecida no Novo Testamento está ali pela época pela região da Ásia Menor, como onde hoje é a Turquia, Europa. Então, é muito interessante isso. Éfeso era uma cidade onde hoje é a Turquia, tá certo? Então a carta foi escrita por Paulo, ele estava preso na cidade de Roma, na Europa, quando ele escreveu essa carta aos crentes efésios, ok? Éfeso era a cidade que era chamada a guardiã do grande templo da grande deusa Diana. E não vá ficar com medo de assistir desenho animado não, mas essa deusa Diana pode ser identificada como a Mulher Maravilha. Ok? A mitologia fictícia da Marvel, né? Então,
Éfeso tinha um grande templo, onde muita gente vinha de todo lugar da Ásia, da Europa, para adorar esse ídolo pagão ali em Éfeso. Paulo, inclusive, fora perseguido, preso, por conta dos comerciantes dessa região, pois ele pregava contra esses ídolos. Ele pregava a salvação em Cristo Jesus e a adoração somente a Cristo Jesus. Então foi perseguido especialmente por comerciantes que viram na pregação de Paulo uma ameaça ao seu negócio, pois se as pessoas se convertessem a Jesus Cristo, então essas pessoas deixariam de adorar a grande deusa Diana, deixariam de comprar suas medalhinhas, os seus copos com o nome da deusa e por aí vai. E então esses homens ficaram preocupados, com medo disso, e perseguiram o apóstolo Paulo, ok? Então esse é um pouco do pano de fundo, do contexto cultural no qual essa carta está envolvida, tá certo? O apóstolo Paulo, mais ou menos anos 60 a 62, preso em Roma, escreve essa carta e envia por meio de um irmão aos crentes efésios. Essa carta ela é muito didática, tá certo? Muito didática. Paulo usou de profunda habilidade de um mestre como ele era realmente para escrever essa carta. É uma carta de grande riqueza teológica, de profundo conhecimento teológico e dito de uma maneira clara, básica, como eu gostaria de fazer. É o que eu tenho tentado fazer nas minhas transmissões, evitando muitos termos difíceis e que qualquer pessoa possa ouvir e então aproveitar. A carta é muito... Os temas da carta são muito profundos, mas são colocados de uma forma tão gostosa de estudar e fácil de se aperceber. Especialmente se você é crente, né? Pois você tem em você habitando o autor dela. Me perdoem esse pigarro, eu já tenho isso quase normalmente, umas crises, mas nessa época torna-se um bocado mais complicado, ok? Não é porque eu quero imitar o pastor Bruce não, viu? Vamos pensar que é isso não. Uma outra coisa muito bacana e muito didática na carta de Paulo aos Efésios é que os seus 6 capítulos são claramente divididos 3 a 3, 3 para um lado e 3 para outro, divididos da seguinte maneira. Os 3 primeiros capítulos são instruções do apóstolo Paulo falando para os crentes efésios, e óbvio, por meio do Espírito Santo, dizendo a todos os crentes da Ásia Menor, e consequentemente a todos os crentes nas Escrituras, ou seja, para mim e para você também, que crê nas Escrituras, os 3 primeiros capítulos é ele dando instruções a respeito do que é que Deus fez, ou faz, está fazendo, ou fará, na vida dos que creem, na vida dos crentes. Ou a partir deles. Ou seja, os 3 primeiros capítulos é a ação de Deus na vida da sua igreja, do seu povo. Ok? Aí depois, nos capítulos, os 3 seguintes, que é o 4, 5 e 6, são instruções a respeito do que é que nós devemos fazer por causa do que Deus fez. Olha que didático. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo está dizendo assim, olha o que foi que Deus fez em vocês, com vocês, para vocês. Aí nos 3 últimos é Paulo dizendo assim, agora que Deus fez tudo isso com vocês,
tudo isso em vocês, tudo isso para vocês, agora façam isso para Ele. Agora, por causa de tudo isso que Ele fez em vocês, com vocês e para vocês, agora vocês podem fazer isso daqui para Ele, com Ele. Vocês podem. E aí, a partir do capítulo 4, você vai ver muita ordem. Nos capítulos 1, 2 e 3, nós só temos duas ordens. Duas. Mas nos capítulos 4, 5 e 6 é repleto. Faça isso, faça aquilo. Filhos, obedeçam os pais. Pais, não irritem os filhos. Marido, ame a esposa. Esposa, seja submissa ao marido. Servos, sirvam bem aos seus patrões. Patrões, cuidado como vocês cuidam dos servos. Então é muito didático isso. E por que é que as ordens estão depois? Porque nós só podemos obedecer ao Senhor pelo que Ele fez conosco antes. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se o Senhor não nos amasse antes, nós não o amaríamos. Se o Senhor não nos salvasse antes, nós não nos salvaríamos. Se o Senhor não nos justificasse antes, nós não nos santificaríamos. Então a carta de Paulo aos Efésios é profundamente teológica e didática, ok? Então vamos para o primeiro parágrafo, capítulo 1. Primeiro parágrafo, como eu disse, um parágrafo é reconhecido pela primeira letra do texto em negrito, caixa alta, cheia, fechada. Então o primeiro parágrafo da carta aos Efésios é o versículo 1 e o versículo 2. Esse é o primeiro parágrafo. Por que é importante a gente estudar por parágrafos? Veja bem, estudar capítulos pode ser, mas às vezes tem muita informação, ok? Muita informação e você se perde em meio a tantas. Estudar só um versículo também é possível, mas às vezes há pouca informação. Por exemplo, o primeiro parágrafo aqui, versículo 1 e 2, tem várias informações, mas é possível avançar mais um parágrafo, ok? É assim que eu vou fazer. Mas é possível estudar um versículo só. Há versículos bem curtos, né? Jó 42:2, é isso? Disse Jó. Vamos estudar Jó 42:2. Eu não lembro bem se é essa a referência, mas está lá. Disse Jó, vamos estudar. O que quer dizer disse Jó? Quer dizer que Jó falou alguma coisa. Terminei meu estudo bíblico. Não faz muito sentido, mas é possível. João 3,16 já é um versículo robusto de informação. É um versículo recheado de informações. Então é possível muitas vezes fazer um estudo só naquele versículo. Também, do mesmo jeito com um parágrafo. Um parágrafo genealógico, é um monte de nome e às vezes você vai precisar ler um pouco mais do que um parágrafo para extrair mais informações práticas para a sua fé, ok? Mas por que estudar parágrafo, pastor? Por que você vai fazer por parágrafo? Porque versículos isolados nem sempre têm uma ideia completa, um pensamento completo, uma informação completa. Mas parágrafos tem. Um parágrafo sempre tem que ter pelo menos uma informação completa. Pode ter até mais de uma. Mas se não tiver nenhuma, então não é um parágrafo. Ok? Um parágrafo tem sempre uma informação completa. Então, quando estudamos um parágrafo, com certeza vamos aprender pelo menos uma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeiro parágrafo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui com este parágrafo.
Se o tempo nos permitir, eu gostaria de ir para o próximo. O próximo é maior. Se não, nós ficaremos só com este. Até porque é um parágrafo completo. Então ele tem pelo menos uma informação que eu posso adquirir. E no caso desse parágrafo, tem várias informações. Normalmente os parágrafos bíblicos têm muita informação. Vamos para algumas delas? Primeira informação importante que o apóstolo Paulo estava dando para os crentes efésios, que era muito importante para eles naquela época e também é muito importante para nós hoje, é a respeito do seu apostolado. Ele diz, Paulo, é como se ele estivesse dizendo assim, essa carta está sendo escrita, foi escrita e enviada por Paulo, ok? O ex-Saulo, ex-perseguidor, Paulo. Existe um grupo que, utilizando-se de um processo de estudo bíblico chamado crítica textual, eles têm, e isso é uma coisa boa, esse processo, essa ferramenta de estudo bíblico. No entanto, como Pedro diz, os homens carnais, mundanos, eles deturpam tudo, não é? Então, muita gente usando-se desse aparato, da chamada crítica textual, dessa técnica, eles dizem que algumas cartas não foram escritas por quem diz que as escreveu. E eu confesso que às vezes eu fico rindo de alguns comentaristas, alguns comentários, quando dizem, olha, essa carta não foi escrita por Paulo. Essa carta não foi escrita por Isaías. Aí quando você vai ler a carta, você começa com o nome Paulo. Bom, eu não sou um cara muito inteligente. Eu não tenho uma formação técnica acadêmica muito profunda. Mas quando eu vejo uma carta onde Paulo diz, no início logo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, eu não vou ligar muito para o que a crítica diz depois disso não. Porque, a não ser que estejam sugerindo um acréscimo, uma deturpação das Escrituras. O que aí iria necessitar da parte deles um trabalho muito maior para mostrar com que autoridade eles dizem que esse negócio aí está errado. Portanto, Paulo escreveu. E por que é importante isso? Porque ele diz depois disso, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por que é que Paulo está dizendo isso? Nos dias do apóstolo Paulo, já existiam falsos apóstolos, já existiam muitos. E nos nossos dias, porventura, é diferente? Claro que não. Abra a sua TV, veja aí nas redes sociais o tanto de safado se dizendo apóstolo. Muitos. Bandidos, enganadores, salafrários, aproveitadores, charlatões, enganadores, mentirosos, carnais. Há outros termos, até mais pesados, que merecem ser aplicados a eles. E eu faço questão de dizer assim bem claramente, porque lamentavelmente, na época de Paulo, muitos crentes aceitaram aqueles caras como apóstolos. E hoje não é diferente. Tem irmãos hoje, irmãos em igrejas boas, igrejas saudáveis, mas que estão na dúvida sobre esses caras. Irmãos, não existe apóstolo hoje. Não existe. Apóstolo é alguém que foi enviado especialmente, pessoalmente, pela pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós não temos essa possibilidade. Esses caras que se dizem apóstolos, são apóstolos de sua própria cabeça, de sua própria vontade. São inventores de males, são inventores de armadilhas para enganar as pessoas. E servindo ao diabo, como Paulo disse, se possível, seus ministros se transformam em anjos de luz, para enganar até mesmo, se possível, aos eleitos.
Então, olha só, o apóstolo Paulo, para se certificar, para deixar claro para os irmãos, ele é um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não é um apóstolo da igreja. Ele não é um apóstolo que foi apostolado por outro apóstolo. Aqui na cidade onde hoje eu estou, tem uns caras, aliás no Ceará, tem uns caras que viajam lá para o Amazonas, sei lá para onde, para se encontrar com outro safado que se diz apóstolo. Outros vão atrás de um tal de René Terranova, que se diz o primaz dos apóstolos no Brasil. É um safado, um mentiroso. E muitos seguem essa turma. Não dê atenção a isso, irmãos. Não dê atenção a esses safados. Cães, as escrituras chamam assim. E chamar eles de cães pode parecer pesado, mas é porque é assim que a Bíblia chama. Mas se eu quiser falar na minha linguagem nordestina, é um bando de cachorro. Ok? Então, assim, é necessário denunciá-los. Aliás, a carta de Efésios tem um versículo fantástico para ajudar crentes que são muito frágeis e têm medo de denunciar os erros, as pessoas erradas. Tem um texto lá no capítulo 5, ou portanto naquela parte do livro de Efésios, onde Deus está dizendo assim: pelo que Ele fez com você, para você, em você, nos capítulos 1, 2, 3, agora denuncie as obras más. Denuncie. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É o que eu estou fazendo aqui. É claro que esses caras não sabem nem quem sou eu. Não importa. Não importa. Isso aqui é uma rede social. Em qualquer lugar do mundo eu posso estar sendo ouvido e acompanhado. Mas eu duvido que um dia um cara desses vai ouvir que um tal de Isaías, lá no Ceará, nordeste do Brasil, estava dizendo que ele é um cachorro. Mas eu estou falando com você. Eu estou tentando ajudar você a entender que esses caras são safados, não são apóstolos de Cristo Jesus. Estou falando muito sobre isso? Estou não. Era o que o apóstolo Paulo fazia muito. Ele fez isso na carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios. Em quase todas as suas cartas ele falava isso, porque existiam muitos falsos obreiros, falsos pregadores, falsos pastores, falsos ministros, falsos apóstolos. Ainda hoje é assim. Como diz o pastor Marcos Granconato, apóstolo bom é apóstolo morto. Ok? Então os apóstolos de Cristo já morreram, estão hoje com o Senhor. Não existe apóstolo hoje, tá certo? Não tenha receio de tapar seus ouvidos para esses safados que têm se dizendo apóstolos. Você vê a cachorrada desse Valdomiro? Apóstolo Valdomiro, é uma apóstata Valdomiro. Está vendendo feijão que cura. Só se for curar a fome, né? Cura a fome. Mas não do jeito que ele está fazendo. 2 grãozinhos por um monte de dinheiro? 2 grãos de feijão não mata a fome de ninguém. Depois, se for plantar, vai demorar muito. E pelo valor que ele está vendendo lá, não sei se é R$1.000, nem que fosse 10, 2 grãos de feijão, é uma cachorrada um negócio desse. Então, Paulo está dizendo: eu, Paulo, sou um apóstolo, um enviado, diretamente de Cristo Jesus. E sou um apóstolo, não por minha vontade ou de homens, mas pela vontade de Deus. Primeira coisa, quando você vê o apóstolo Paulo falando isso, lembre-se de tudo isso. Não é à toa que ele está dizendo isso. Depois ele vai então dirigir aos crentes uma série de termos que já começa a demonstrar o que é que Deus fez em nós, o que é que Deus fez conosco, o que é que Deus fez para nós. Primeiro, aos santos que vivem em Éfeso. Primeira coisa, vocês são santos. Ele está se dirigindo especificamente, originalmente, aos que viviam ali na cidade de Éfeso.
mas pelo Espírito Santo e se estende a todos os que creem nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos disso. Aos santos que vivem no Brasil, aos santos que vivem no Ceará, aos santos que vivem em Maracanaú, Redenção, Acarape, Aracoiaba, Vila das Flores, Fortaleza, aos santos que vivem em Cabo Verde, aos santos, aqueles a quem Deus santificou. A carta aos Efésios é muito boa para nós meditarmos nela e construirmos a seguinte ideia no nosso coração. Eis o que Deus está dizendo que eu sou. Porque foi Ele que fez. Ele está dizendo, eu estou escrevendo para vocês que foram santificados. Portanto, são santos que vivem em Éfeso. O que é ser santo? É necessário lembrar esta lição. Na nossa religião tradicional, que corrompeu a nossa mente aqui no Brasil e não só no Brasil, a ideia de santo está muito ligado a imagens de escultura, está muito ligado a um estilo de vida sacerdotal, ao estilo de vida do monastério, dos monges, né? Santidade na cabeça do brasileiro comum, da tradição religiosa comum, do catolicismo, santo é alguém que não faz nada de errado, que só fez o bem e que morreu, né? Alguém que faz tudo certinho, bonito, se bem que não existe, mas suponhamos alguém que fez tudo de bom, tudo legal, certinho, mas ainda está vivo, não pode ser santo. Por quê? Porque tem um risco de errar, então deixa de ser santo. Então a ideia é alguém que fez tudo certinho, tudo bonitinho, e andava de mãozinhas juntas, e sempre falava com muita tranquilidade, que nunca se exasperava, e morreu. Esse é um santo. Tem nada a ver. Sentido bíblico não tem nada a ver. Ok? A ideia bíblica de santidade tem a ver, no seu centro da ideia, tem a ver com ser separado e diferente. Ok? Junte essas duas palavrinhas. Separado e diferente. Por que é que eu faço questão de colocar a palavra diferente junto com separado? Porque por muitos anos, no início da minha caminhada cristã, eu ouvia falar a palavra santidade como algo separado. E não está errado. Só que na minha concepção ficou incompleto. Então eu aprendi muita coisa do tipo: olha, você agora é santo, separe-se das antigas amizades. Olha, você agora é santo, não vá jogar futebol com os descrentes. Olha, você agora é santo, cuidado com as amizades no colégio. Ok. Todas as cautelas na forma de viver com as pessoas, quer sejam descrentes ou crentes, devem ser consideradas. O livro de Provérbios, o sábio rei Salomão, ele nos faz pensar no cuidado com as companhias. O apóstolo Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. Agora, é só com os descrentes, com os que não professam a fé cristã, que a gente está em risco de ver corrompidos os bons costumes? Eu vivi em igrejas pentecostais e em igrejas bíblicas na minha juventude. E em ambas eu vi jovens professando a fé e brincando com sexualidade, brincando com drogas. Então, embora sim, deve-se ter cuidado como você vive com os descrentes, sim, mas também com os que se dizem crentes. Então, o cuidado com a ideia de santidade é muito importante, porque se ela for entendida como separação, é como Paulo diz aos Coríntios: a gente vai ter que sair desse mundo, porque eu trabalho com pessoas que não creem como eu. Eu vivo no mundo, compro no comércio de gente que não crê como eu.
Você trabalha numa empresa que tem gente que não crê como você estuda. Eu estudo numa faculdade que tem gente que não crê como eu. Então como é isso? E, mais importante, o meu Senhor, o seu Senhor, disse para nós irmos fazer discípulos. E como é que a gente faz discípulos sem viver com as pessoas a quem a gente quer fazer discípulo? E mais, como é que nós vamos imitar o nosso Senhor, que era chamado de amigo de pecadores? Ok? Então, se você entender santidade somente pelo aspecto de separação, que está correto, mas é incompleto, então você vai errar com isso. Então, como é que eu completo a ideia e eu acho que está correto? É ser separado, mesmo estando no meio. Como é que é possível ser separado, mesmo estando no meio? É ser diferente. Eu convivo com pessoas que não têm a mesma fé que eu, mas eu não concordo, não pactuo, não usufruo das mesmas coisas e valores que eles pactuam, concordam, amam. Eu vivo e estudo numa faculdade onde o movimento homossexual é muito forte. Novidade, né? Qual faculdade não é? Movimento feminista é muito forte. Grande novidade, né? Então como é que eu vou fazer para ser santo lá? Vou deixar de estudar lá? Não. Vou viver lá, estudar lá, não concordando, inclusive me manifestando de maneira ordeira, responsável, respeitosa, mesmo que eles achem que não é respeitoso dizer para ele que eles estão errados. Mas é o que eu farei. E assim, sendo santo. Vivo no meio, mas não sou como eles. É o que Jesus disse. Pai, guarda-os neste mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como também eu não sou. Em João 17. É como Noé, que era um homem reto, íntegro e justo no meio de sua geração. Então, Paulo escreve aos crentes Efésios, chamando eles de santos, que vivem em Éfeso. Não é porque são santos que agora vão ter que sair de Éfeso. Vivendo lá, são santos. Ou seja, são separados, mesmo estando entre. Ou seja, diferentes. Ok? Considere a sua santidade. Eu creio que muitos crentes entenderam mal isso e hoje não se relacionam bem com seus vizinhos, não se relacionam bem com os antigos colegas e deram razão a uma crítica que eles normalmente nos fazem. Aí, foi só virar crente e ficou besta, orgulhoso. Talvez não foi besta e orgulhoso, mas é a ideia que você está passando, com a sua má compreensão do que é santidade. A santidade deve nos tornar mais graciosos, firmes, diferentes, santos, mas mais acessíveis ainda. Se antes eu era acessível a você, meu amigo, agora eu sou mais. Eu fui transformado, eu tenho valores diferentes, mas eu sou um cara que quer ainda mais a sua amizade. Então, a santidade deve nos promover a sermos mais graciosos. Portanto, aos santos, vocês são santos, Paulo disse aos Efésios. Depois ele diz, santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Outra coisa que o Senhor fez em nós, para nós, conosco. Ele nos fez fiéis. Você é fiel? Você é fiel? Se o texto tivesse terminado aí dizendo aos fiéis, eu teria um bocado de dificuldade de dizer que eu sou fiel. Mas o texto não termina aí. Ele diz fiéis
em Cristo Jesus. Por causa disso, eu afirmo confiadamente, eu, Isaías Arruda, eu sou fiel em Cristo Jesus. Isso significa duas coisas, ou pode significar as duas. Primeiro, você não é fiel por você mesmo, pelas suas forças. Você é fiel por causa das forças de Cristo Jesus. É Ele quem torna você fiel. É capacitado por Ele que você pode ser fiel. Então seja. Não há nenhuma ordem ainda aqui para ser, mas a ideia é essa. Você pode, em Cristo Jesus, você pode ser fiel. Ah, não consigo ser fiel. Você está tentando ser fiel nas suas forças, realmente não consegue. Vai morrer doido, vai morrer doida. E não consegue ser fiel. Agora, se você quer ser fiel buscando as forças em Cristo Jesus, então você é. Em Cristo. Então considere isso. Sou fiel por causa da força que Cristo supre. A segunda coisa é, sou fiel na pessoa de Jesus. Sou fiel por causa da força que Cristo me dá. E a segunda, sou fiel na pessoa de Jesus. Ou seja, na fidelidade de Jesus eu sou contemplado. Ok? Jesus Cristo foi fiel? Absolutamente sim, até o fim. Então, crendo nele, abraçado nele, mergulhado nele, Deus olha para mim como um fiel. É isso que quer dizer também, fiel em Cristo Jesus. Então, nessas duas opções, eu sou fiel. Eu sou fiel, pois confio não na minha força, mas na força que Cristo supre. E eu sou fiel porque eu estou abraçado na pessoa de Jesus. Então sou contemplado na fidelidade dele. Deus olha para mim através do seu fiel Filho Jesus Cristo. Portanto, nesse primeiro versículo, nós aprendemos que Paulo era um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e não esses cachorros que estão por aí que já existiam na época de Paulo. Falsos apóstolos. Aprendo que eu sou santo, santificado por Deus, separado, mesmo vivendo entre, mas sendo diferente. E depois, fiel em Cristo Jesus. Versículo 2. Quantas informações? Dificilmente nós vamos avançar desse pequeno parágrafo hoje. Versículo 2. Graça a vós outros. Agora somos lembrados pelo apóstolo que o Senhor derramou sobre nós graça. Graça. O que é graça? Precisamos entender isso. Não é uma referência à palavra achar graça, sorrir. Não. A palavra graça, o conceito dela, o significado dela significa receber um bem que eu não mereço. Isso é ser agraciado. Paulo está dizendo graça a vós outros, ou seja, vocês são agraciados. Vocês receberam um presente gratuito que vocês não merecem mesmo. Isso é graça. O que será esse presente? Tudo aqui que foi falado até agora. O fato do Senhor ter nos dado um apóstolo aos gentios, que era o apóstolo Paulo, é uma graça de Deus, pois não merecíamos ter um apóstolo preocupado com a nossa salvação. E o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, humanamente falando, pois o sumo apóstolo é Jesus, mas o nosso apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, escreveu quase a metade da nova aliança, do Novo Testamento. Então isso é uma graça de Deus para nós gentios.
Por essa graça nós fomos santificados. Nós não merecemos ser santos. Não confunda merecer com necessitar. Necessitamos. Mas necessitar não quer dizer que merece. Nós precisávamos. Mas o Senhor nos deu não porque precisamos. Nos deu porque Ele é gracioso e decidiu nos agraciar, nos santificar gratuitamente, pois nós não tínhamos nada com o que pagar. O que mais foi sinal dessa graça? Fidelidade. Ele nos fez fiéis em Cristo Jesus, isso é graça. Portanto, Paulo agora no verso 2 diz: "Ó agraciados de Deus". Eu sou um agraciado. Se você está em Cristo, você também é. Graças ao bom Deus por isso. A graça é um dos mais amplos e profundos presentes que Deus nos deu. Pois é por meio da graça que somos salvos. Então nós somos santos, somos fiéis, somos agraciados. Olha só, já 3 coisas que Deus fez por nós, em nós e para nós nesses 2 versículos. Depois ele diz: graça a vós outros e paz. Agora nós somos pacificados. Nós éramos da guerra. E o contrário de paz é guerra. E guerra aqui não é guerra física, porque paz aqui também não é paz física. Pois existe época de guerra física. Mas nós vivíamos em guerra espiritual. E para piorar a situação, nós éramos do exército que perde. Já pensou? Você já assistiu um filme repetido? Eu já vi esse filme antes, né? Ah, eu já vi esse filme aí. Aí você vê lá um cara no filme e diz: ó, esse cara é invocado, mas ele está no exército errado, ele vai morrer. Eu já assisti esse filme. Assim éramos nós, antes da graça que nos fez fiéis, que nos fez santos, de nos dar a paz. Nós éramos da guerra contra Deus. Filhos da ira, como Paulo chama em outro texto. Filhos da perdição, como o Senhor chama aqueles que nele não creem, como Judas. Então, hoje, pela graça, nos é dada paz. Bem-aventurados os pacificadores. Nós agora somos chamados assim, pois o Senhor nos deu paz. E veja bem, Jesus falou certa vez: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É essa paz aqui. Pois essa paz, o texto diz, paz da parte de Deus. Não é uma paz da parte dos homens. O ser humano, na sua idolatria, e infelizmente muitos crentes nessa, esperam paz vinda dos homens. Eu quero um país em paz, mas mesmo um país em paz, nesse mundo, nunca será a paz que Deus está falando nesse texto. A paz nesse mundo, ela é sempre negociável, é política, depende de dinheiro. Infelizmente, é a paz desse mundo, é a paz política. É uma paz sem paz. Eu torço, humanamente falando, pelo meu país. Eu oro, espiritualmente falando, pelas autoridades desse país. Oro atualmente pelo presidente atual. Orei pelo presidente anterior. Orava pelo Michel Temer. Orava pela Dilma. Orava pelo Lula. Aliás, eu aprendi realmente a orar pelas autoridades no mandato do presidente Lula. Pois eu concordo com ele quase nada. Discordo do petismo, do socialismo quase 100%. E então me revoltava muito com aquilo tudo. Mas foi ali que na prática eu aprendi o que eu já sabia em teoria. E no governo do Lula foi que eu aprendi a orar pelas autoridades. Tem gente que pensa que eu sou bolsonarista, esse, aquilo, outro, que eu oro pelo Bolsonaro e não pelos outros. Não, aprendi a orar pelo governo a partir do Lula. Orava mesmo por ele. Não uma vez ou duas. Não como alguns dizem, eu oro pelos autores. Não, eu orava nominalmente. Pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, e agora eu oro pelo presidente Bolsonaro. Assim como eu oro pelo Maia, pelo Alcolumbre,
pelo governador do Ceará. Discordo em quase tudo com ele, mas oro. Mas eu não espero desses homens essa paz aqui que o texto está falando. Essa paz aqui é só Deus que pode dar. Eu preciso da paz nesse mundo aqui também. Sim, a paz social é bem-vinda, é boa, é prevista pelas Escrituras. A Bíblia diz que quando nós estamos num lugar, numa cidade, nós devemos lutar pela paz dela, pois na paz dela nós teremos paz. Beleza, mas essa é paz civil, pública, social. A paz que Efésios capítulo 1, verso 2 está falando é a paz superior. É a paz que nunca será destituída por homens, por dinheiro, por corrupção, por nada. Essa paz só Deus pode dar. Você está procurando paz aonde? Nos homens? Abandone essa ideia. Está esperando uma paz duradoura nos homens? Abandone essa esperança. Ela não tem fundamento. Nós somos pacificados e passamos a fazer parte do exército da paz, que nunca perde, pois o seu capitão, o seu general é o Deus da paz. Que bênção! Olha o que Deus fez em nós, conosco e para nós. Nos trouxe a sua paz. Como é que está a sua paz em tempo de pandemia? A paz que Deus dá, ela é independente da circunstância. Se você não está encontrando paz, segurança e tranquilidade nessa época, se você só sente medo, insegurança, pavor da morte, ou você é muito imaturo na fé, que é uma possibilidade, ou você ainda não creu de verdade, isso também é outra possibilidade. Busque a solução para isso. A sua fé é muito imatura, ela deve amadurecer. Ou não tem fé, está na hora de recorrer ao autor e consumador da fé, Jesus. Ele dá. Portanto, paz. Então Deus nos deu, nos fez em nós, conosco e para nós, santidade, fidelidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Olha que coisa linda. Sabe, quando você tem um carro, o carro que você almejou, trabalhou, sonhou, e quando você o conquista, você poder dizer assim, olha aqui minha esposa, é nosso. É gostoso, não é? Deus já me deu essa graça. E uma casa, quando você tem uma casa, depois de muito tempo de aluguel e tal, aí você consegue comprar sua casa. E você enche o peito e a boca. É justo fazer isso. Dizer, olha minha filha, olha minha família, olha aqui meus irmãos, a nossa casa. É gostoso, isso é um presente do céu. O sábio rei Salomão disse que é bênção de Deus usufruir do fruto do seu suor. Só que aqui não é um bem material. Aqui é um bem supramaterial. Aqui é o próprio Deus que Paulo está dizendo, nosso Pai. Olha o que Deus fez em nós, conosco e para nós. Nos fez filhos de Deus, sendo Ele, então, nosso Pai. Essa expressão tem via dupla. Nosso Pai significa que Ele é Pai para nós, portanto é nosso, e nós somos filhos para Ele, portanto somos dele. Um pertence ao outro. Que maravilha! Ele é nosso Pai. Ele não é nosso Pai no sentido religioso que a gente se acostumou a dizer, nas preces feitas em tantos lugares desse país. Pai nosso que está no céu, santificado. Você já viu jogador de futebol entrando? Jogador de futebol, time de futebol que se acha cristão, entrando em campo. Aí vai orar o Pai Nosso.
não sabe nem o que foi que disse, nem degustou o que estava dizendo. Pai nosso que está no céu. Ah, meus irmãos, eu me arrepio com isso. Sabe por quê? Porque um dia eu era rebelde, filho da perdição, filho das trevas. E você também. E olhar para a boca de Deus aberta por meio do seu apóstolo, nosso apóstolo dos gentios, dizendo: agora vocês são posse dele. E isso também é verdade, ao contrário, ele tornou-se vosso, nosso Pai. Que bênção! E se porventura tem algum amigo, alguma amiga pensando aí, não, mas todos nós somos filhos de Deus, eu sinto muito informar que você está errado. E ao mesmo tempo não sinto não, porque eu não estou mentindo. Então eu fico feliz em te dizer a verdade de que você está errado. Você está confundindo criatura com filho. Vamos imaginar o seu casamento, né? Você sendo casado ou não, se você é casado, ok. Se você não é, imagina você casando. Aí você e sua esposa geraram uma criança, né? Aqui está, geramos um filho. Só que você é um artista, então nesse período você também gerou uma música. Você é um cantor, gerou uma música, produziu uma música. Qual dos dois é seu filho? Qual você vai considerar como filho? Investir nele como filho? É claro que é na criança. Mas os dois são criaturas suas. Você criou um filho e criou uma música. Pois bem, é uma pequena figura para te dizer. O seu filho e essa música são criaturas suas, mas só um é filho. Assim também, todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. É o que a Bíblia diz. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, se ele fez, se ele deu o poder para se tornarem filhos, é porque não eram. Porque se já eram, para que ele deu o poder para se tornar filho? Então, como é que ele dá esse poder para se tornar filho? É quando você recebe a Cristo, crendo no seu nome. Quando foi que você recebeu a Cristo e creu no seu nome? Ah, eu nasci num lar cristão, católico, nasci num lar cristão evangélico, então já nasci crendo em Cristo. Errado, te enganaram feio com isso. Só filho de peixe que é peixinho. Filho de cristão não é cristãozinho. Quer seja católico, quer seja evangélico. Nem que seja filho do Papa. Bom, pressupõe-se que ele não tenha, né? Mas nem que seja filho do pastor. E eu tenho 3. E eu tenho ensinado a eles: resolvam o seu problema de pecado com Jesus Cristo. Resolvam o seu problema de rebelião com Jesus. Mudem de lado com Jesus. Eu indico o caminho, mas a questão é com eles. Eles têm que receber o nome de Cristo crendo. Quando foi que você fez isso? Se você nunca fez, eu te informo que você não é um filho de Deus. E isso é o que a Bíblia diz. Então faça isso hoje. Receba Jesus hoje, arrependa-se dos seus pecados hoje, creia no nome dele hoje. Ou seja, comprometa-se com o que o nome dele significa a partir de hoje. Quer saber mais sobre isso? Será meu prazer lhe explicar em particular. Vamos terminar com a última coisa que o texto nos dá. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem era o nosso Senhor antes? O meu era o diabo, o mesmo que o seu. Espero que você tenha isso bem assentado na sua mente. Espero que você não seja o tipo que se diz crente, mas não, eu nunca servi ao diabo não. Serviu sim. Todas as vezes que você não serviu a Deus, você serviu ao diabo. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Você foi criado como criatura de Deus para a glória de Deus. Ao não fazer isso, você serviu a você mesmo, a sua própria glória,
portanto ao diabo. Quem ficou feliz quando você não glorificou a Deus, não serviu a Deus? Foi o diabo. Portanto, você servia a ele. Ele era o seu Senhor. Consciente ou não. Tinha muita gente que era consciente mesmo. Eu tinha amigos que diziam claramente, eu gosto é do diabo. Eu sirvo a ele. Na sua loucura diziam isso. Mas mesmo que você não dissesse isso, é a ele. Gosto muito da ilustração do muro. Eita, lá vai de novo do muro, pastor. Tem muita gente que não sabe, calma. A ilustraçãozinha do muro. O indivíduo estava em cima do muro. De um lado do muro estava Jesus dizendo, pula para cá, venha para o meu lado. Do outro lado do muro estava o diabo calado, roendo as unhas, não estava nem aí. Aí o indivíduo em cima do muro se dirige ao diabo e diz, ó seu diabo, por que é que desse lado ali o Jesus está só me chamando para o lado dele? E o senhor aí desse lado aí nem me chama nem nada, parece que nem tem interesse pela minha alma. Aí o diabo disse, não, problema não, é porque o muro é meu. O muro é dele. Jesus Cristo não quer ninguém dividido, o diabo quer. Porque o diabo sabe que quem está dividido, na verdade, está do lado dele. Do lado de Deus, é como Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, ou seja, sempre todo. Deus não aceita metades, partes, nem que seja 99,999%. Ou é tudo dele, ou nada. Portanto, o texto termina dizendo que agora nós temos um Senhor diferente. Que mudança, que graça. Senhor Jesus Cristo. Agora, se temos um Senhor, só existe um Senhor se existir servos. Não é? Não faz sentido ter um Senhor se não tiver servos. Portanto, agora, pela graça de Deus, não somos mais servos das trevas. Somos servos da luz que Jesus é. Aleluias! Que bênção, irmãos! Olha que riqueza essa carta! E nós agora que estamos no segundo versículo, o primeiro parágrafo, que eu achava que ia poder passar para o segundo hoje. Um parágrafozinho, e nós já entendemos, por meio desse parágrafo, que apóstolo de verdade era aqueles que eram de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Os outros hoje são tudo fajuto, tudinho. Mas pastor, tudinho, tem um ali que é tão legal, é tudinho. E quanto mais legal, mais safado é, mais enganador é. Aprendemos que Deus fez em nós, por nós, para nós, fez conosco o quê? Nos santificou, somos santos, separados por meio da diferença onde vivemos. Somos fiéis em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Somos agraciados, recebemos tudo isso sem merecer, pelos méritos de Cristo. Somos pacificados, pois estávamos em guerra, e Ele nos deu a sua paz, a paz que não depende de circunstância. Temos agora um Pai, o Pai nosso, o nosso Pai. Somos filhos agora. E por fim, temos um Senhor. Senhor, General dos Exércitos, Senhor da Glória, Senhor dos Senhores. Se temos um Senhor é porque nós somos servos. Você consegue ver na minha orelha? Não, eu estou de brinco. Tá vendo não? Tem certeza? É porque está no outro. Tá vendo? Tá não? Desculpa. É espiritual. A Bíblia diz na Antiga Aliança que quando chegava 7 anos que alguém era escravo de outro, ele tinha que liberar o escravo. Mas alguns escravos diziam, eu não quero ir embora daqui. Esse homem nem parece ser um senhor para mim, de tão bom que ele é. Me deu família, me deu casa, me deu terreno, me deu tudo. Eu só sou um escravo aqui pelo nome. Não quero sair daqui nem a pau.
Então o homem, para não ser prejudicado, tinha que levar ele perante os juízes e ele testemunhar que era de sua vontade ficar. E aí era testemunhado, era comprovado, e aí os juízes furavam a sua orelha e colocavam uma argola. Para que as pessoas soubessem, ó, aquele homem ali, se quisesse, já deveria ser livre. Mas olha, a argola na orelha dele, ele quis ficar. E essa argola servia para glorificar quem? O seu Senhor. Pois as pessoas olhavam para ele e diziam, deve ser um homem bom. As minhas orelhas da alma são perfuradas e tem cada uma grande argola. Pois eu me realizo como escravo de Jesus Cristo, na tentativa de fazer a sua vontade nessa terra. Porque Ele é o Senhor bendito. Ele é o bom Senhor, que comprou esse escravo das mais profundas trevas, seu inimigo, que vivia em guerra com ele, imundo, infiel, e por graça me santificou, me fez fiel em Cristo, me pacificou, me deu o Pai e se fez o meu Senhor. A Ele toda a glória, toda a glória. Exaltado seja o Senhor. Essa carta é preciosa demais. Se Deus permitir, quinta-feira continuaremos com o segundo parágrafo, ainda observando nos 3 capítulos, não o que o Senhor quer que nós façamos, ainda não, mas que nós aprendamos o que é que Ele fez por nós, para nós e em nós. Por isso, eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, que a graça do bondoso Deus, do nosso eterno Redentor e Salvador Jesus Cristo, seja conosco hoje e sempre. Boa noite e até a próxima ocasião, se Deus nos permitir.